Vamos falar de doce? Doce e reeducação alimentar. Essa combinação pode ser feita muitas vezes durante esse processo de emagrecimento, a dieta, a gente tem aquele desejo quase que incontrolável de saborear um doce, né? Mas será que ele pode fazer parte da nossa rotina? Será que ele deve ser um aliado? Opa, eu estou recebendo aqui hoje a nutricionista Juliana Veloso. Ju, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, estou muito feliz. Eu também. Primeiro, antes da gente falar de estratégias, por que às vezes a gente tem uma vontade assim imensa de comer, incontrolável de comer doce? O que acontece com o nosso organismo? É a dopamina, a serotonina, porque o doce, ele faz essa mágica, né? Que é a produção desses hormônios da felicidade. Então, é a mesma sensação se você fosse para academia, só que a gente quer o doce, né? Principalmente nós, mulheres, que temos uma variação hormonal. E aí, o que acontece, Mônica? Antigamente existia essa restrição radical, né? Sim. Que não podia comer doce de jeito nenhum. E o que isso levou? Ao aumento de peso, obesidade, porque ninguém consegue, né? Quem gosta de doce, tem pessoas que não gostam, né? Mas quem gosta não consegue ficar a vida toda. Então, uma dieta que não se sustenta se você não incluir um doce, alguma coisa de paladar doce no seu dia a dia e ter um momento de prazer no final de semana. Isso é sustentável. Agora, aquela dieta que você tira tudo, essa aí você não sustenta. Isso pode gerar uma compulsão por doce em breve. Então, o que é o ideal hoje que a gente vem estudando e a gente vem percebendo nos atendimentos? É o equilíbrio, né? Então, a OMS, ele preconiza que o tolerável é até 10% das calorias diárias. Que isso que significa quanto? Para uma dieta de 2.000 calorias, seriam umas 50 gramas por dia. Tá. Só que a OMS, ele recomenda que a gente reduza para menos de 5%, que daria mais ou menos umas 25 gramas de açúcar mesmo no seu dia. Então, isso daria, por exemplo, o quê? Uma sobremesinha, tipo uma colher de sopa de doce de leite, né? Igual foi. Que é muito, né? É, uma colherzinha de sopa. De sopa, sim. É, já dá uma saciada. Mas em que momento? De sobremesa do almoço. Por quê? Para evitar os picos glicêmicos, né? O pico de glicemia. Então, qual o melhor horário para a gente incluir um docinho de sobremesa? Do almoço e do jantar. Tá, até do jantar? Até do jantar. Aí no jantar a gente pode talvez mesclar com chocolate, né? Então, somando as calorias, né, de uma colher de sopa de um docinho de leite, que é considerado um dos menos calóricos, né? E de um chocolate ao leite, ou chocolate 70%, que é melhor ainda, daria para incluir uma sobremesinha, sim, no almoço e na janta, e ainda final de semana você se permitir com outra sobremesa, né, no dia a dia, do que você restringir totalmente. Porque aí você vai na medida e você vai saborear. Por exemplo, uma colher de sopa, eu acho muito para um docinho de leite, olha que beleza, né? Nossa. Então é colocar no prato e ir saboreando devagarzinho, Isso, não é? isso. Esse exercício do agora e do calma. Isso, atenção plena. Atenção plena. Porque se você engolir muito rápido, você parece que o cérebro não vai entender que você consumiu aquele doce e ele vai pedir mais e mais. Ao ponto que se você, principalmente o chocolate, gente, quem gosta de chocolate, é colocar o chocolate em pedacinho, sentir o aroma do chocolate, colocar nas papilas gustativas, deixar aquele chocolate derreter, né, no seu céu da boca. Gente, aí você realmente saboreia e sente aquele docinho, aí dá aquela sensação de bem-estar. Principalmente se a gente passa uma raiva, né? A gente tá tenso, a gente come um chocolatinho, parece que, nossa, tudo flui. Então, assim, isso, gente, bem equilibrado na dieta, não atrapalha. Agora, o que está atrapalhando as pessoas é o exagero. É aquilo ali, ó, que é a caloria extra. É a caloria extra. É isso aí. Tá demais o doce. Tá demais o doce. Porque hoje, Mônica, não é só o doce em si. Hoje em dia está colocando açúcar em tudo, né? Então, se você somar as calorias, então eu vejo pessoas comendo muito bolo de manhã cedo. Já começa a comer bolo que tem muito açúcar. Aí à tarde come mais quitanda, rosca, né? Aí à noite ainda quer. Então, assim, o que está atrapalhando realmente e causando, né, excesso de peso, obesidade, são o excesso. Agora, se colocado de forma estratégica, né,
bem calculado numa dieta, isso só traz benefício. Quero saber, você falou do doce de leite, do chocolate, vamos falar de outros docinhos mineiros daqui a pouco, mas deixa eu trazer aqui a minha amiga Deuzira. Ela falou, Mônica, eu tenho uma neta de 5 anos que só quer saber de comer doce. O que eu faço para diminuir essa vontade? Uma criança de 5 anos, hein? Eu atendi outro dia. A estratégia, o que é? Tentar mesclar um pouquinho de doce com frutas, fazer um bolo, faz um bolinho de banana sem açúcar, derrete um chocolatinho por cima como cobertura, que ela vai sentir o sabor do chocolate do doce e não vai exagerar, porque aí vai ser a cobertura do bolo, entendeu? Vai fazer uma panqueca, põe um recheio, põe banana com um pouquinho de doce, entendeu? É mesclar uma fruta, uma receita com algo doce. Isso vai dar muito mais saciedade que você der o doce puro para ela em termos de saciedade, entendeu? Entendi. Então faz um bolinho de banana, faz uma cobertura, derrete um chocolatinho ali por cima, né? Potencializa o doce. Então é essas estratégias que eu uso, combinar, por exemplo, uma fruta com algo doce, né? Um mel ou que seja um chocolate, porque aí sim a combinação dos dois vai potencializar. A pasta de amendoim também é um doce que a gente pode trazer e ele pode até nos ajudar na performance de treinar, não pode? Pode, é um excelente, eu adoro, né? Eu adoro pasta de amendoim, eu até não gosto de comprar muito, porque assim, a gente tem que entender assim, que a quantidade. Então tem pacientes, por exemplo, que falam assim, Juliana, o meu ponto fraco é chocolate. Então não tem como você comprar para dentro de casa várias barras, né? Então assim, você tem que usar estratégia. Então a gente tem que comprar bombonzinho menor, né? Não ficar com pacotes. Eu posso comer bala, então vou comprar um saco de bala. Se você te pega num dia que você está mais ansiosa, você vai comer esse pacote inteiro. Então não pode deixar quantidade assim à vontade, principalmente para as crianças, né? Ao alcance das nossas mãos e das crianças. Das crianças também, né? Eu tenho mais uma amiga, a Josi, olha só. Eu sou diabética, o que eu devo fazer? Porque ela tem muita vontade de comer doce. Eu imagino, viu, Josi? E aí, Josi, o que eu te recomendo? Fazer receitinhas que inclui... eu tenho uma que eu adoro fazer, eu não sou diabética, mas já fui pré-diabética, que é um doce de abóbora com coco. Combinação boa. E que eu adoço com tipo whey. Porque o whey protein que é vendido hoje, né, que é um suplemento de proteína, ele já vem adoçado com adoçante, ele não tem açúcar. Então eu cozinho a abóbora, né, e aí amasso ela e adoço com whey, ainda põe coco em flocos sem açúcar. Então, como a abóbora cabutiá, ela tem, eu já faço isso lá em casa muito. Então, como a abóbora cabutiá, ela já é assim um pouco doce, então assim, ela já vai te ajudar, né? Então tem que recorrer às frutas. Quem é diabético tem que fazer essa estratégia que eu falei de comer o doce logo após o almoço para reduzir assim, a velocidade de absorção dessa glicose, porque você vai estar comendo salada, você vai estar comendo proteínas, né? Proteína do feijão, o arroz e a carne. Então isso, de certa forma, vai equilibrar a glicemia. Então existe também no mercado hoje bananada zero, goiabada zero, que não tem açúcar. Né? Tem o carboidrato natural da fruta, que é a frutose, mas é reduzido em calorias, em açúcar, porque eles substituíram, né, por um adoçante. Mas aí você coloca, eu recomendo quem é diabético, colocar sempre pós-refeição, para não dar o pico de insulina. Porque isso, o que acontece? Para quem não entendeu, fala, mas o que acontece com esse pico de insulina? Ou seja, vai me dificultar o emagrecimento? Para quem é diabético pode trazer problema? Vai, porque assim, imagina o diabético já tá difícil de controlar a glicemia. Se ele comer no meio da tarde, não vai ter nada na corrente sanguínea para ser tipo um freio, né? Então, quando você come, é como se você colocasse um freio e a absorção fosse lentamente. Então, quem já está com resistência insulínica, que você pode ver por alguns indicadores, né, que a gente pede nos exames. Então, o Romair, a própria insulina sérica, a gente pode ver se a sua insulina está alta e pela gordura visceral, né? Então, se a sua gordura visceral é elevada, você já está num quadro de resistência insulínica, que é um quadro antes da diabetes. Então, é seu corpo te avisando, ó, se cuida, muda sua alimentação, muda seus hábitos para você não virar diabética. Aí você não mudou a alimentação, já passa para diabetes
pré-diabetes, né? Pela hemoglobina glicada acima de 5,4%. E aí você tem que mudar a alimentação, porque não adianta também só tomar remédio para diabetes, né? Porque a diabetes, se você não mudar a alimentação, você vai aumentando a dose, né? Vou fazer uma pausa com a Juliana Veloso, que está aqui com a gente hoje, nutricionista, falando sobre essa possibilidade da gente ter o doce na nossa alimentação, mas sempre com essa estratégia. Já já vou trazer a pergunta da Sandra Souza aqui também. Aliás, é uma experiência, vou comentar com você, tá bom, Juliana? Já volto aqui para a gente falar sobre isso. Por isso a gente escutou você dizendo, eu tô morrendo de vontade de comer doce a toda hora, o que eu faço? Então, a gente convidou a Juliana Veloso, que vai falar pra gente, né, reforçar como é que a gente pode trazer o doce para nossa alimentação. Se você está no processo de emagrecimento, para comer sem culpa, né, treinar e trazer essa leveza para a vida e esse equilíbrio, né? Juliana, deixa eu voltar aqui, antes de voltar com outros docinhos. Olha, a Sandra falou que faz um doce de banana natural e que fica uma delícia e ela é diabética. Excelente, vamos colocar a canela, porque a canela é um hipoglicemiante natural. Então a banana com canela super combina e equilibra a glicemia da banana. E a canela é termogênica, né? É, um pouquinho, mas ela é mais hipoglicemiante, o principal efeito dela. Por exemplo, o abacaxi com canela, né, assadinho, uma banana com canela, dá uma combinação. Vida, né? Combinação. A Fabiana do Granado falou que parece que alguém da família dela é diabético. Ele pode comer o doce, então, depois das refeições, na quantidade pequena. O doce de leite. Que tem menos calorias. E combinar uma frutinha com um pouquinho de... Tenta alternar, não todo dia doce, mas uns dias põe a sobremesa uma fruta, né, mais doce, outro dia um docinho. Aprende a saborear também o doce das frutas. Tem frutas mais doces que a gente pode colocar sobremesa, a própria manga, né? Colocar uma fatia de manga. O melão é uma fruta com baixa caloria e com baixo teor de carboidrato. É uma das melhores frutas para quem quer emagrecer e para quem tenha problema de diabetes, né? Então, nesse calor, já pensou um melão, né, bem geladinho, docinho, de sobremesa ou de lanche da tarde, né? Outra estratégia, Mônica, até mesmo, né, para quem tem diabetes ou resistência insulínica, é combinar assim, vamos supor, lanche da tarde eu tenho uma vontade de comer o doce. Faz um sanduíche, em vez de fazer um sanduíche de num pão você coloca um patezinho de frango, que é um pouquinho de proteína, e no outro você passa um pouquinho de doce de leite. Que aí você tem o sal e o doce, entendeu? Entendi. Então, assim, nós nutricionistas, a gente tem que ser, assim, criativa para criar combinações que ajudem nossos pacientes a não sofrer com dieta, né? A gente sofre com tantas coisas na vida. Ainda vai sofrer com alimentação. A alimentação tem que ser algo prazeroso, algo que realmente nos nutre e que nos dê prazer. É uma fonte de prazer, não vai deixar de ser. Eu achei, a Irene, uma dica também para você aí, viu? Que é pré-diabético, né? Quem tá pré-diabético é perto de você. A Zélia do Maravilha, doces Diet Zero, qual é a melhor opção? Então, Diet Zero é a mesma coisa. O que a gente diferencia? É Diet Light. Porque tem doces, tem coisas que a gente lê que é light, outra é diet, né? Porque o diet com zero é praticamente a mesma coisa. Então, se for doce light, é porque reduziu a quantidade de açúcar, mas não tirou. Não tirou, só reduziu. Agora, o diet ou zero, ele realmente tira. Só que tem que ter muito cuidado, porque geralmente quando, por exemplo, chocolate diet, eles tiram o açúcar, mas eles aumentam a gordura, né? E tem muito sódio também. Então, talvez é melhor ir para o chocolate, por exemplo, 70%, 60%, 50%, um chocolate melhor, né, de qualidade melhor, do que partir para o zero, para o diet, né? Tem sobremesa, tem muitos alimentos diet, light que a gente vai olhar a tabela nutricional, tá pior que o normal. Então, assim, tem isso também. Tem que ler esse rótulo. Tem que ler esse rótulo, né? A gente tem que ter esse hábito. E outra coisa, os diabéticos, pré-diabéticos, tem que priorizar os adoçantes naturais. Porque tem a sucralose, suclamato de monossódio, já tem estudos que demonstram que ele piora a diabetes, mesmo sendo considerados adoçantes. E tem alimentos que no rótulo está escrito que não tem açúcar, mas está escrito lá maltodextrina,
que também é uma forma de açúcar. Então, assim, a gente tem que saber aprender a ler os rótulos para a gente não comprar coisa e depois, mesmo assim, a diabetes de controlar, mesmo comprar. Né? Tem isso também. A Marilene, pode tomar sorvete sem culpa? Qual a opção? Quais os sabores? Assim, o sorvete, logicamente, uma vez por semana, numa quantidade pequena, uma bola, no máximo 2, uma vez por semana, nesse calor, não vai atrapalhar em nada, né? Num domingo, eu mesmo, quando eu fiz minha reeducação alimentar, todo domingo era sagrado. Eu tomava meu sorvetinho feliz, sabe? E emagreci do mesmo jeito quando eu fiz a minha lá muito tempo atrás. Então, eu falo sempre para os pacientes, se você tiver sabedoria e consumir o seu sorvetinho no final de semana e fizer seu exercício durante a semana, você buscar boas escolhas, não é um sorvete do final de semana que vai atrapalhar seu emagrecimento. Agora, não, tá calor demais, a minha vontade era comer todo dia. Então faz sorvetes caseiros, com fruta congelada, você bater com leite, né? Congelar a fruta e bate com leite, ou quem usa whey, bate com whey e faz o sorvetinho caseiro para as crianças, faz o picolé caseiro, né? Porque hoje tem aquelas forminhas que você bate no liquidificador, você pode bater com iogurte ou com leite, colocar nas forminhas para congelar, pronto. Você pode tomar sorvete e picolé todo dia. Todo dia. Por exemplo, a banana, tá lá na fruteira com esse tempo, de repente ela vai começar a ficar um pouco mais madura. Congelo, a banana é uma boa base para um sorvete em casa, não é? Você pode, porque a banana docinha, ela já é um adoçante natural, né? Ela já vem com a frutose, então você bate a banana com morango, com outras frutas, ou com manga, faz um doce que coloca... Eu gosto de adoçar meus sucos, ou essas preparações, tudo com a própria fruta. Então, pode fazer seu doce, seu sorvete caseiro, ou picolé para consumir todo dia. E no final de semana, quer comer um sorvete, né, tradicional, aí deixa uma vez por semana. Pronto, isso é equilíbrio. Isso aí você vai conseguir manter seu peso, ou até emagrecer, né, dependendo do seu déficit calórico diário. Então, tudo é equilíbrio, né? E aí, como que faz o picolé? Por exemplo, eu já vi picolé sendo feito, por exemplo, com água de coco e fruta. Nossa, aí... Tem uma receitinha assim que você tem aí nas suas gavetas para trazer pra gente? Então, eu ensino muitas receitas para meus pacientes, mas assim, a base sempre você pode colocar um suco para adoçar, pode usar laranja com manga. É como se você fizesse, pegasse a fruta congelada, batesse com algo doce, ou você usa água de coco, que é uma excelente estratégia, né? E coloca o leite. Tem pessoas que às vezes não usam leite, aí tem um leite vegetal, né? Leite de amêndoas, leite de inhame, né? Que tem muito. E tem hoje também no mercado muitos sorvetes e picolés também que já são feitos até com inhame, né? Então eu tenho pacientes mesmo que faz o sorvete com inhame, coloca fruta, né? E nem precisa usar adoçante, dependendo da fruta que você usar. Já adoça. Quem usa suplementos proteicos pode usar o suplemento proteico para adoçar também, porque ele já vem adoçado. E é bom você ter um aporte de proteína, né? Você vai fazer um sorvete, você não vai usar só a fruta. É bom você usar uma fonte de proteína para você ter o equilíbrio ali da refeição, né? Até aguçou o paladar, né, Juliana? Por exemplo, aqui é uma terra que nós temos doce de figo, doce de mamão, doce de laranja, né? A gente tem outros doces com as frutas desidratadas, por exemplo, ameixa, damasco. Qual é a orientação que você traz pra gente quando a gente fala desse tipo de doce? Então, esses doces para mim são os melhores, porque é feito da fruta mesmo, né? Então, o que isso representa? Tem açúcar? Tem, mas ele tem uma carga menor de industrializados, né? É diferente, você vai no supermercado e compra aqueles doces. E outra coisa, vamos supor, se você tá à tarde querendo um doce, é preferível você comer um doce da fruta mesmo, com um pedacinho de queijo, do que talvez você comer um bolo todo com farinha de trigo, com cobertura, recheio, aquele tanto de coisa. Já o doce de fruta, ele tende a ser menos calórico e mais natural, né? Com menos ingredientes que vão aí tá inflamando o seu corpo e te prejudicando até no emagrecimento. Então, você consumindo numa quantidade pequena, com uma proteína, né, um queijinho, um requeijão, aí fica perfeito, perfeito. Gostei disso. Combinar
combinação Nossa, perfeita, né? Um figo, né? O doce de figo. De figo. Com queijo. Nossa, Deus, tem coisa melhor. E sempre, não precisa... Não, e é doce, porque quando a gente treina o nosso paladar para o amargo, que eu falo para os pacientes, né, começar a treinar o paladar com amargo, por exemplo, tomar café sem açúcar, por exemplo. Depois que a gente aprende, a gente vai desapegando um pouquinho do excesso. Depois a gente não consegue comer algo assim tão doce igual antes, né? Então, quando você começa a treinar seu paladar para o amargo, você muitas vezes se satisfaz com um pedaço, 2 pedacinhos de figo, né, de doce ou de mamão, né? A gente já fica satisfeito, ainda mais de colocar a gente é mineiro, um queijinho, a proteína, aí vem a combinação perfeita. Né? Lá do Jaraguá, a Cristiane está assistindo a gente. Cris, um beijo para você também. Quais doces usar como pré ou pós-treino? Boa pergunta. Boa pergunta. É assim, o que é mais utilizado é o quê? É o doce de leite, né? Doce de leite é uma excelente porque ele tem uma baixa caloria, né? E ele vai te dar uma energia. A pasta de amendoim também eu gosto de pré-treino, principalmente para quem não tem onde armazenar, porque ele não precisa de geladeira, né? Mas é o que a gente mais usa mesmo como pré-treino, é você passar o doce de leite no pão, colocar numa panqueca, né? Se você tiver um bolinho, você coloca assim por cima. Até nesse doce de abóbora que eu te falei, se você quiser mais docinho, você põe uma colherzinha de café ou de chá nesse doce para adoçar mais um pouco. Mas assim, o que eu acho mais fácil, mas poderia ser uma goiabadazinha, poderia ser também a paçoca, né? Aquela que a gente a paçoquinha que tem um pouquinho de doce, que é a mesma coisa que um doce de leite, né? Então depende muito pro objetivo. O meu objetivo é hipertrofia, ganho de massa. Ganho de massa magra. Aí você pode comer doces assim, uma quantidade maior. Emagrecimento, então uma quantidade pequena, uma bananada, uma goiabada, um doce de leite, uma quantidade pequenininha para você ir treinar. É um excelente pré-treino. E aí quando a gente tem isso tudo em equilíbrio, como você trouxe pra gente, né? A questão, é claro que outras questões envolvem a compulsão, mas eu vou diminuir, consequentemente eu vou diminuir aquele ataque, aquela compulsão? Consequentemente. O risco disso, né, Eliana? Porque assim, o que a gente tem observado nos últimos anos, o aumento muito grande da compulsão alimentar em geral, não só de doce, mas de alimentos. Mas por quê? Por causa dessa restrição exagerada que as pessoas estão fazendo em relação a tudo. Então, assim, o doce é uma fonte de prazer, principalmente para nós mulheres, pela nossa variação hormonal. Quanto mais velha, a gente vai cair no nosso estrogênio, né? Vai entrando na menopausa, aí a gente vai tendo mais essa necessidade. Então, o caminho nunca é a restrição radical, é o equilíbrio, sim. É comer pouquinho, no horário certo, estratégico, na quantidade certa, que aí você vai manter isso pro resto da vida, vai ser sustentável. Viu só? Gente, dicas tão tranquilas, a nossa querida nutricionista e amiga de você, a Juliana Veloso, né? Com dicas aí para você fazer o bolo natural, a cobertura de chocolate, aproveitando ali a barrinha de chocolate que você tem, tantas possibilidades para que a gente traga sabor para a nossa vida, que a gente não sofra tanto. Obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço. Tá? Volte mais vezes, tá? Obrigada, até mais.